Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E o de hoje vai ser caracteres dos milagres. Qualquer fenômeno não compreendido que causa espanto ou admiração ao ser humano sempre foi tido como miraculoso. Todo ato considerado de poder divino, contrário às leis da natureza que se conhecem, é chamado de milagre. A doutrina espírita, dentro dos seus postulados, preceitua que a lei natural foi criada por Deus, sendo Ele o autor de todas as coisas. Na harmonia que reina no universo, vemos a perfeição da lei divina estabelecida desde a eternidade. Não há prodígios de exceção. Tudo pertence à lei eterna de amor e de justiça. Assim, essas leis são eternas, perfeitas, imutáveis, imodificáveis, como o próprio Deus. Isto posto, fica mais fácil para nós entendermos o motivo pelo qual um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Por isso mesmo, que se realizaria com a exclusão das leis naturais. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Um milagre não se explica aparentemente. É uma ação isolada, diferente, incomum. É tanto essa a ideia que se lhe associa que se um fato milagroso vem a encontrar uma explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que ele venha a ser. A palavra milagre, na atual interpretação, significa um feito extraordinário e que vai de encontro às leis da natureza, ou seja, uma revogação da ordem natural das coisas, uma exceção à regra geral vigente. Na mesma trilha segue o pensamento teológico, afirmando que por ser Deus onipotente, todo lhe sendo possível, pode modificar as leis naturais, manifestando assim o seu poder. Esta conceituação excessivamente simplista e de um cunho nitidamente humano, reduz o sábio dos sábios à condição de quê? Precária, de quem sanciona leis que não são integralmente cumpridas. Diminui o poder infinito, a situação de quem construiu macros e micros somas para alguém menor inverter ou até subverter essa mesma ordem divina, colocando o Criador na posição de quem elaborou leis repletas e transbordantes de exceções. Para a teologia, a origem dos milagres é sobrenatural. Vem de Deus, sendo impossível de serem explicadas, constituindo-se assim um atentado contra a fé, associar-se os milagres aos fenômenos da natureza. Contudo, o ser humano cada vez mais faz uso da razão do discernimento. Não aceita mais passivamente, credulamente, os dogmas e artigos de fé impingidos pelas religiões, desprendendo-se pouco a pouco dos conceitos arcaicos, estagnados, raciocinando sobre o critério da perfeição dos atributos de Deus, de sua onipotência e da sua sabedoria. Os milagres são atos aplicados, mas não explicáveis. Está lá na Gênesis, no capítulo 13, no item 17. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia.
À proporção que a ciência revelava novas leis, o círculo do maravilhoso ia se restringindo. Mas, como a ciência ainda não explorada para todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Kardec, no livro A Gênese, no item 14 do capítulo 13, ele inscreve a seguinte questão: pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres na acepção usual desta palavra? E o próprio codificador esclarece. Digamos primeiramente que os fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais nada tem de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que foram com a denominação de milagres. São produtos de uma indigna sutileza, com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos, continua Kardec, a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade, concluindo assim o nosso codificador sobre isso. Ainda em A Gênese, no item 15 do mesmo capítulo 13, Kardec responde à indagação acima esclarecendo que, quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los, mas fá-los-á? Ou, por outras palavras, derroga as leis que dele própria emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos por critério de nosso juízo os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma de inútil. Por que então ele faria milagres? Para atestar o seu poder? Dizem alguns. Mas o poder de Deus não se manifesta de uma maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem assim imitar? E conclui de um modo admirável o nosso pontificador. Não é, pois, da alçada da doutrina espírita a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele, o Espiritismo, emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus. Nada no universo produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. O que é sobrenatural? É aquilo que é superior ao natural, que excede, assim, as forças da natureza.
que não é conhecido senão pela fé. Como o homem não sabe distinguir, por sua ignorância, o que está de acordo com as leis da natureza ou não, isto é, qual o limite entre o natural e o sobrenatural, ele passa a considerar tudo o que desconhece como faltas e fatos extraordinários, maravilhosos ou até de uma origem divina. Tanta coisa tida como sobrenatural teve seus mistérios desvendados pela ciência humana. E essa é uma das bases dos céticos, para não aceitarem a realidade espiritual, alegando que isso tudo é criação de homens interessados em dominar as massas humanas, submetendo-as ao seu controle de governo, ou ainda produto da ignorância humana. Independentemente de certas posições radicais, a grande maioria dos homens aceita a realidade espiritual, da qual vai tomando pouco a pouco maior conhecimento, libertando-se da ignorância, das superstições, das crendices primitivas. Os fantasmas, por exemplo, sempre considerados como fatos sobrenaturais, hoje são perfeitamente explicados. Da mesma forma, a vidência, a audiência, a levitação, a materialização, a bicorporeidade e etc. Outrora milagrosos, são hoje estudados com uma base científica, sem nenhuma conotação de sobrenatural. É verdade que os homens ainda aqui se dividem nas interpretações, uns considerando fatos como decorrentes da própria ação do homem, designado de sensitivo, como o chamam os parapsicólogos, e outros aceitando a participação dos espíritos, estudados de acordo com o método experimental adotado pela doutrina espírita. O sobrenatural é considerado como um fundamento das religiões, uma manifestação do poder de Deus ou uma forma de Deus apresentar-se aos homens. Essa ideia é predominante nas religiões que admitem a unicidade das existências e a não comunicação dos espíritos com os homens, fundamentadas em posições dogmáticas, segundo suas interpretações das revelações de Deus. Daí os milagres, registrados no Velho e no Novo Testamento, como fatos sobrenaturais e decorrentes da manifestação da vontade de Deus. Nesse poder milagroso fincam suas raízes a adoração e a fé dos homens na esperança de alcançar, da mesma forma, o reajuste de seus desequilíbrios. As religiões que admitem, entretanto, a pluralidade das existências e, dentre elas, o Espiritismo, interpretam tais fatos de forma diferente, dado que colocam sob a responsabilidade do próprio homem a obrigação de restabelecer seu equilíbrio independente do milagre de Deus. O Espiritismo, trazendo novos conhecimentos aos homens através da terceira revelação, vem demonstrar que o sobrenatural não existe e que a sua crença constitui mera superstição e ignorância. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 e no item 2. No item 14 também, na primeira parte, e na Gênese, no capítulo 14 e no item 43. Tais milagres resultam da ação do espírito sobre a matéria por meio do seu corpo espiritual, através da combinação, compressão ou condensação
de fluidos retirados do ar, atmosfera fluídica, e do médium, que é sempre o intermediário consciente ou inconsciente da ação do espírito, e sem o qual tais fenômenos não ocorreriam. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível. Os milagres não são pelos fatos sobrenaturais, significando somente coisa extraordinária, admirável de se ver. Dada a ignorância das causas, o homem passou a considerá-los um ato do poder divino, contrário às leis da natureza. Se Josué tivesse efetivamente detido o movimento do sol, está lá em Josué capítulo 10, versículo 12, aí sim seria um verdadeiro milagre, porquanto ele se opõe às leis naturais, com certeza, né? Então temos que observar isso. Esses estudos mais aprofundados no curso de Educação Mediúnica foram examinados os efeitos da ação do espírito sobre a matéria, razão porque não se discorre aqui sobre o mesmo assunto, conquanto se possa dizer que esta ação, em síntese, vitaliza o corpo físico, irradia suas características com um poder da mente, dá origem, assim, às formas de pensamento, ou ainda atua sobre a matéria através de uma ação conjugada com os fluidos dos médiuns, provocando os fenômenos físicos. Em decorrência das propriedades do perispírito, está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 7, que é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O espírito atua sobre a matéria, utilizando recursos provenientes do médium, promovendo assim a tangibilidade, a impressão, pancadas, fenômenos de transporte, materializações diversas, movimentos de objetos e etc. Cabe ao homem, através do raciocínio e da lógica, descobrir que os espíritos são as almas dos homens que viveram e que vivem a vida eterna, no verdadeiro sentido da evolução infinita. Como diz um francês, naître, mourir, renaître. Encontre et progresse. Sans cesse, tel est. Nascer, morrer, renascer. Esse é o progresso. Essa é a lei. Beijos em seus corações e até o nosso próximo vídeo, onde vamos falar um pouquinho sobre esses fluidos que falamos aqui, explicando por que não existem milagres. Fiquem na paz, fiquem com Jesus.